Se eu não tenho essa clareza, na hora de cobrar eu vou ficar com vergonha, na hora de vender as pessoas que vão dar o preço do meu produto, do meu serviço, Bingo. não vai pra frente. Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do Pode Nutrir, um podcast criado com o intuito de nutrir as mais diversas áreas da sua vida, com conteúdos compartilhados por pessoas que inspiram ação, tanto em mim quanto pode servir de inspiração para você também. E antes de contar quem é a grande convidada de hoje, eu quero fazer um convite para você que está do outro lado da tela. Aqui na descrição você vai encontrar um link que vai direto para o nosso grupo da comunidade Inspiração. Você que é mulher pode fazer parte desse grupo e é um espaço onde a gente compartilha várias fotos, dicas sobre nutrição, atividade física, dicas de autoconhecimento, são várias coisas que a gente compartilha lá justamente para inspirar ação umas nas outras. Você está super convidada, então clica ali no link e já deixa lá o seu like, sua inscrição aqui no canal para acompanhar isso e muito mais. Agora, sobre a convidada que está aqui do meu lado, eu vou ter que até ler, gente, porque o currículo dela, a carreira dela é espetacular. Olha só, ela é empresária, mentora, palestrante internacional, CEO e fundadora da Jornada Múltipla, dona também da comunidade Donas, escritora do livros Rosas e Espinhos, já desenvolveu mais de 4.000 empresárias e executivas em posições estratégicas de liderança. Ela é especialista também em psicologia de grupos e desenvolvimento de lideranças estratégicas, com mais de 10 anos de atuação na área. Com vocês, Cláudia Ramos. Cláudia, muito obrigada por estar aqui hoje. Seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você, poder contribuir. Eu estou bem feliz de estar fazendo parte desse projeto com você. Muito obrigada. Desde a primeira palestra que eu assisti sua, você me motivou muito a querer ser dona da minha própria jornada, seja liderando os meus projetos, a minha empresa, o curso que eu fazia. Então, sempre foi algo que me inspirou bastante. E eu queria saber quais estratégias e hábitos que você acha importante uma empreendedora, uma pessoa está tomando logo no primeiro início, assim, para ser um bom líder, por exemplo? Maravilha, pergunta excelente. Eu acho que a primeira e mais importante, que vai guiar todas as outras, é desenvolver o autoconhecimento. Eu estava falando essa semana com uma pessoa, acho que ontem estava falando em live também, sobre como que o autoconhecimento te ajuda na hora de você adquirir ferramentas para lidar depois com as adversidades da vida, com a liderança. E a liderança mais ainda, por quê? Porque envolve a relação com outras pessoas. E não só a relação com outras pessoas, mas o coordenar e o desenvolvimento das outras pessoas. Então, o líder, ele tem que fazer com que as pessoas comprem a ideia dele e queiram colaborar. Porque se ele tiver, por exemplo, uma posição de líder de cargo e as pessoas apenas respeitem ele, o dia que ele não puder estar, o dia que ele precisar daquele gásinho a mais, as pessoas elas não vão fazer. Elas vão fazer o que é obrigação. Agora, quando o líder ele consegue influenciar um time ou pessoas, e aí eu tô falando em competências de líder em qualquer lugar, até no grupo da igreja, no grupo da inspiração, né? Ele tem coisas que ele não vai nem precisar falar. As pessoas vão se dispor a ajudar, as pessoas vão querer contribuir, colaborar através da influência dele. Então, por isso que o autoconhecimento é importante. Por quê? Porque a pessoa que ela não conhece a si mesma, ela não consegue lidar de forma assertiva com as outras. Então, começa por ali. Então, acho que o autoconhecimento é a primeira delas. A segunda é a mentalidade, com toda certeza. Eu venho trazendo esse tema e falando mais sobre isso há um tempo. Não faz muito tempo que eu falo sobre isso, porque foi onde eu comecei a perceber, desenvolvendo pessoas que eu posso entregar as melhores ferramentas para ela, mas se ela não desenvolver mentalidade para alcançar aquele objetivo, ela não vai conseguir seguir, ela não vai conseguir utilizar as ferramentas da melhor forma. Então, assim, por exemplo, na prática, como é que isso funciona? Eu sempre utilizei uma metodologia chamada pipeline da liderança, para desenvolver líderes dentro das empresas, né? Principalmente no corporativo. Empreendedores também, mas principalmente no corporativo. Como é que funciona essa metodologia? Primeiro é o líder de si, então tem essa questão do autoconhecimento, de cumprir com os objetivos que você faz para você mesmo e tudo mais. E aí depois você está apto, então, a liderar as pessoas. Então você adquire habilidades, competências de relações interpessoais. E aí eu sempre fazia esse trabalho e tal, e depois vem a liderança que é a mais de gestão mesmo, que é o líder de vários setores, o líder de uma empresa com vários segmentos, e por aí vai. Até chegar na posição de CEO, que aí ele tem que entender do mercado, da economia, tem que ter uma visão mais ampla dentro da empresa. Aí, para quem é empreendedor pequena, é um desafio, porque essa pessoa tem que ter uma visão estratégica do negócio, da economia, de como está o mercado, de quais são as tendências, mas ela tem que estar na operação executando tudo isso. Isso é bem desafiador para quem começa. Mas aonde que eu percebi essa principal dificuldade? Então, as pessoas elas adquiriam essas ferramentas, então, até o mosquito veio escutar aqui o nosso podcast. Ela adquiria essas ferramentas, só que passava um tempo, se ela não acreditasse que ela realmente ela tinha essa capacidade de ser líder, de alcançar os objetivos que ela quer, se ela não tinha uma visão e acreditava que ela poderia alcançar aquele objetivo, a qualquer problema que ela tinha na empresa, ela desistia. Porque é difícil lidar com as pessoas. Não tem uma pessoa nesse mundo que não tem um problema. Então você está lidando com pessoas que, resumidamente, são um conjunto de crenças e problemas, cada um da sua história.
E se o líder não souber lidar com isso, ele não vai conseguir, por muito tempo, exercer uma liderança assertiva. Entendeu? Então, assim, quais são, né, as principais habilidades que uma pessoa precisa ter para liderar? O principal delas, o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. E eu já vou fazer, assim, uma analogia que vai ficar bem fácil do público entender. Por favor. O segundo, então, a mentalidade voltada para isso. E o terceiro, para quem quer exercer liderança de forma assertiva, é o posicionamento. Então, dentro da base da mentalidade, que até o autoconhecimento está dentro da mentalidade. Porque não tem como você desenvolver uma mentalidade de sucesso, de crescimento, de negócio, se você não se conhece. Então, acho que, na verdade, eu digo que está dentro. Mas também, se você tem conhecimento de tudo isso, você já conhece seus pontos fortes, sabe como tem que trabalhar eles muito bem, você tem uma mentalidade voltada para o sucesso, então você sabe onde você quer chegar, você convive com pessoas do mesmo... com essa mesma mentalidade de crescimento, de não reclamar, de antifrágil e tudo mais, só que você não se posiciona, você não deixa os hábitos ruins para trás, você continua convivendo com pessoas sem perspectivas, então nada muda. Pior, na verdade, era um problema, gera uma ansiedade. Sim. Entende? Então, quando você sabe o que você tem que fazer e você não faz, você não consegue fazer por algum motivo, isso gera uma ansiedade, porque você sabe que você poderia estar além. Como você querer algo novo pro ano de 2025, mas continuar com a mesma mentalidade de 2024, por exemplo. A gente tá bem no começo do ano, tá bem com essa ideia, né? A analogia que eu ia fazer aqui, que é bem fácil, é assim. Quando você, por exemplo, está saindo de um lugar, vai para outro, na cidade. Está saindo daqui e vai para o centro. E aí você está esperando lá um Uber, por exemplo. Você pediu Uber, está esperando. Eu não sei se você já ouviu fazendo essa analogia, eu já fiz ela em algum momento. Acredito que já. Né? E aí o que acontece? Para alguém desconhecido e fala para você, você está indo para onde, Marina? Eu estou indo para o centro. Entra aqui no meu carro, bora, eu te levo, eu te deixo lá. Você nunca viu essa pessoa, você confia. Você vai entrar nesse carro? Não, se eu nunca vi ela. Não. Por que você não vai entrar nesse carro? Porque você não sabe, eu não conheço a pessoa, vai que ela não me leve até lá, enfim, porque eu desconfio. Você desconfia? Então, ou seja, se você não conhece, você não confia. Então, você não age a favor de acreditar naquela pessoa. Sim. É a mesma coisa consigo mesmo. Se você não conhece a si mesmo, você não confia nas atitudes e na sua capacidade. Automaticamente, você não toma nenhuma decisão. Então, quando as pessoas começam a travar para tomar decisão, para assumir um novo projeto, para gravar um vídeo, por exemplo, quando ela tem bloqueios, é porque ela não se conhece o suficiente para acreditar que ela é capaz de fazer aquilo. Então, ela não age. Faz sentido? Muito, total. Inclusive, eu peguei uma dessa indireta pra mim. Porque tem muita gente que faz isso, né? Principalmente no início do ano, a gente coloca metas. E daí, alguma coisa a gente coloca no caminho pra acabar não realizando, né? Vai mexer no microfone, socorro, desculpa. Não tem problema. Então, nossa senhora, já desde o início você tá vendo o pau. Já levou uma palavra no começo. Mas você vai ver que o conteúdo, então, é bom, né? Se o começo já começou assim, eu gosto de começar assim. E você, de todas essas habilidades, assim, pra alguém que tá começando, ou você acha que tem alguma que é importante ela tá focando principalmente nesse início? Por exemplo, tem várias que a gente precisa prestar atenção, mas qual que é uma que a gente precisa focar, principalmente nesse primeiro momento que a gente não explorou nenhuma dessas outras áreas ainda? Seria o autoconhecimento? Com toda certeza, para tudo, porque assim, quando você começa um negócio, você tem que ter muita certeza do porquê que você quer aquele negócio. E se em algum momento tudo der errado, o que vai te fazer ser resiliente e continuar seguindo em frente? Sim. Porque ontem eu estava falando com uma amiga sobre isso, é muito mais fácil você trabalhar para alguém. Por mais que você pense que não é difícil, você tem que aguentar alguns engolir sapos, tem que isso e aquilo. Mas é mais fácil porque você não precisa pensar muito para algumas coisas. Tem alguém pensando por você, você está fazendo parte do Você não leva o problema para casa, né? Você não leva o problema para casa. Você erra, você pode falhar no CNPJ dos outros. O máximo que pode acontecer é você ser mandado embora e você recomeçar do zero. Quando você empreende, você assume responsabilidades tributárias, financeiras, familiares, principalmente. Por exemplo, eu sou uma empresária, eu sou mãe solo, eu sustento a minha casa. Se eu tiver uma falha, se eu errar, eu levo todo mundo junto pro buraco, entendeu? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado com as decisões. E outra, você vai passar por vários desafios, porque empreender, para mim, é um ato de coragem. Eu sempre vou falar que vale a pena. Sempre. Mas é um ato de coragem, porque tem isso que eu falo assim. A conta não tá batendo, tem alguma coisa errada. E para isso tem que ter coragem. Eu juro para você, eu acho que quem é um pouco covarde com a vida, assim, não dá conta de empreender. Não dá conta, entende? De assumir, bater no peito e falar, eu vou fazer. Até porque tem muitos dias que você não se sente motivado, né? Você tá cansado de tudo, parece que nada tá dando certo, e daí? O que você vai fazer? E quem vai empreender, então, tem os dois lados, que eles se conectam. Que esse é um trabalho, esse é um trabalho que eu foco muito com a empresária, que é o que eu quero da minha vida, porque eu vou ter que em muitos momentos abrir mão de várias coisas, vai ser cansativo, eu vou ficar chateada, vai dar errado. Será que eu quero realmente isso da minha vida ou eu só vou comprar uma briga que depois, na primeira dor de cabeça, eu vou desistir? Então, esse é o primeiro ponto. E a conexão que tem que fazer é como que eu entrego valor na vida das pessoas? Porque quando a pessoa ela empreende, ela sabe o quanto aquilo faz a diferença na vida da outra pessoa, ela não tem medo de dar preço,
ela não tem medo de valorizar o próprio trabalho, ela não tem medo nem vergonha de vender. Qual que é o motivo, né, no caso da pessoa? É a proposta de valor que todo mundo fala, né? A gente teve um boom em 2018 para 2019 das startups e se falava muito do business model Canvas e tudo mais, e meio que banalizou. E aí, assim, algumas empresas antigas que tinham lá aqueles valores com quadro não sei se você lembra, né? Você é bem novinho, mas assim, era muito comum, escritório de contabilidade, sei lá, empresas grandes, você chegava na recepção, você lembra disso? E aí tinha o quadro lá de valores, os valores da empresa. Se você chegasse pro dono da empresa e perguntasse qual que é o valor dessa empresa, ele não sabe. Peraí que eu vou ler lá na frente da empresa. Porque muito provavelmente ele contratou um consultor que foi lá, fez uma dinâmica, estabeleceu valores, visão, missão, colocou o quadro e esqueceu. Então a gente teve um movimento entre 2018, 17, 18, acho que 17 para frente, de todo mundo revendo. Agora a gente vai falar em propósito. Por quê? Porque um cara foi descobrir um vídeo dele que é bem antigo, não é de 2019, que é o Simon Sinek, que falou, fez um estudo e ele fez uma palestra explicando o que diferenciava as empresas grandes no mercado que estavam líder em todos os sentidos, líder de marca, líderes individuais, né, líderes da humanidade, vamos dizer assim. E ele fez esse estudo do o que fazia diferença, o que fazia com que essas pessoas se destacassem dos outros. Ele trouxe um case da Apple e falou, olha, vocês já perceberam que por mais que tenham equipamentos tão bom quanto, ou às vezes até melhor, se você perguntar para uma pessoa se ela prefere um Apple ou ela quer um Apple, as pessoas desejam ter aquele equipamento daquela marca. E ele trouxe essa palestra e ele falou, isso significa propósito, é uma marca que ela não vende o que ela faz, ela vende o porquê ela faz. E aí todo mundo começou a compartilhar isso, principalmente na era dos coaches, aí todo mundo começou a usar essas falas em palestras, que realmente é real, e aí a galera entrou numa crise de propósito. E agora? O que é isso? Que eu tenho que achar meu propósito? Só que assim, tem horas que você não vai compreender rapidamente se aquele é o teu propósito. Você vai se fortalecer na caminhada. Sim. Você sabendo um pouco do porquê você quer aquilo, agora se é o teu propósito trabalhar naquele negócio, você vai descobrindo conforme você for fazendo. Porque senão você vai paralisar também no meio do caminho. Então, o que é mais importante para quem está começando, empreendedor? Autoconhecimento, porque eu quero isso, e o propósito. A gente está falando de negócios, então, e a proposta de valor. Por que eu quero isso e como isso faz a diferença na vida das pessoas. Se eu não tenho essa clareza, na hora de cobrar eu vou ficar com vergonha, na hora de vender as pessoas que vão dar o preço no meu produto, no meu serviço, bingo, não vai para frente. E assim, eu daria uma terceira, assim, que eu aprendi depois de muitos anos, que eu não tinha essa noção. É ambiência. É conviver com pessoas que estão fazendo, é conviver com pessoas que já pensam assim, com pessoas que têm clareza do que querem. Dá uma evoluída na vida, assim, absurda. É a importância do networking também, né? De Total. mesmo que você não saiba fazer alguma coisa, procura alguém que está fazendo, pega uma referência. Mas a minha referência é o Steve Jobs, que não está aqui. Não, quem que trabalha próximo de você, que você convive, que, sei lá, um tio que empreende, alguém que você tem como referência de uma pessoa que está caminhando onde você está chegando, onde você quer chegar, ou já alcançou, e cola nessa pessoa. E nem que você não conheça, né? Digamos que tem alguém que você conheça no Consome Instagram conteúdo ali, que pode acabar te ajudando, não tem por que não você de repente mandar um oi, sabe? Até porque o não a gente já tem, né? Total. Então, eu acho que isso influencia muito. Se a gente não tem esse acesso, esse tipo de ambiente, a gente vai atrás. Tudo tem como, né? Tem, e assim, por isso que é importante, a gente tá falando do pode nutrir, né? Por isso que é importante cuidar muito com o que você nutre a tua mente. É muito louco isso, mas assim, até no Instagram, eu sempre falo para as minhas mentoradas, minhas seguidoras, enfim, quantas pessoas você está seguindo? Às vezes, minhas mentoradas, né, que eu tenho mais esse momento individual para analisar profundamente como é que ela está se desenvolvendo nesse processo. Quantas pessoas você segue? 1.500, eu falo, você consegue ver 1.500 pessoas? Primeiro, o Instagram nem está te entregando. Ele vai te entregar mais do mesmo, daquilo que você vê. Segundo, aquilo que você vê quando você abre o teu celular, te nutre de verdade ou não? Porque assim, tem coisas que é confortável, por exemplo, eu adoro meme. Teve uma época que eu entrava no Instagram e rodava e o algoritmo vai te puxando cada vez mais. Só que às vezes eu passava 30, 40, uma hora ali. Como o TikTok, por exemplo, que é mais isso, total. né? Difícil reconhecimento. Gente, eu amo o TikTok, sério. Eu tenho que passar mais conteúdo lá. Porque aquilo vai te levando, vai engajando. Só que assim, o quanto daquilo tá te nutrindo, de verdade? Aí você fala assim, mas eu tenho que ter o meu momento. Mas ok, só que se você não tem uma hora para fazer as outras coisas, por exemplo, para estudar, para estar com pessoas que estão em crescimento e desenvolvimento, então use esse momento para quando você abrir o celular, aparecer conteúdo, ou alguém que é relevante, alguém que está trazendo não só dancinha. Transformar um momento de qualidade, né? Não só tipo um momento vago ali que você vai estar esparecendo a mente. É importante esparecer a mente, mas buscar qualidade, né? Exatamente. Gente. Daí, tipo assim, eu já falei, não adianta assim, parente vem, você não me segue. Não sigo todos os parentes, porque eu tenho acesso a eles de outra forma. Sim. Eu tenho grupo de WhatsApp com acho que quase todos da minha família, tem lá
netos da minha avó, que tá todo mundo lá, e tem os da minha família mais próxima que a gente fala todo dia. Eu não tenho que ficar vendo a minha prima postar foto dela na balada. Não tem porquê, entendeu? Tem que saber selecionar ali. Exato. Se ela não quiser me seguir porque eu não sigo ela, tá tudo certo também. Mas eu vou seguir pessoas que eu vou gostar do conteúdo dessa pessoa, tá nem aí pra mim, e tá tudo bem. E pode ser que tem pessoas que me sigam e eu não vou seguir, porque talvez o meu conteúdo é relevante pra essa pessoa, mas ela não tem um conteúdo pra me entregar. E tá tudo bem. E aí que as pessoas têm que ser resolvidas e não ficar, mas é que se ela não siga... Não... a pessoa frágil em tudo. E aproveitando que a gente entrou nesse assunto de social media, não estava nem no roteiro aqui, mas acho interessante falar também. A gente muito vê na internet, no Instagram, somente momentos bons, que é o que geralmente as pessoas postam. E às vezes quando a gente está num momento que não seja tão bom, esteja um pouco mais para baixo, a gente se deixa muito influenciar por isso, né? Acaba envolvendo ansiedade e um monte de outros sentimentos também nesse processo. Então tá aí mais uma importância de você estar selecionando, porque no Instagram as pessoas só postam, tipo, as melhores partes ali da vida, os melhores momentos, né? Ou conteúdos, assim. Mas ninguém mostra o outro lado da câmera, às vezes, na maioria das vezes, né? Exatamente. E assim, por vários motivos, né? Eu sou uma pessoa que me questiono muito sobre isso, mas aí entra a questão do posicionamento. Como eu me apresento para as pessoas e o que eu quero com essa minha presença. Ontem eu falei na live sobre isso, porque acontece, você que tem uma conquista, você vai lá e você publica, você quer compartilhar da conquista. Mas quando você passa um momento difícil, você sabe que não é publicando daquilo ali que vai resolver. Então, automaticamente, você não vai compartilhar algo que não está dando errado, você vai se resolver. Minha bateria já está querendo acabar aqui. Você vai se resolver naquilo, então as pessoas não vão ver esse lado. Então, precisa haver um equilíbrio entre... Eu preciso mostrar um pouquinho também que não é tudo perfeito, para que eu não esteja contribuindo para gerar essa ansiedade nas pessoas, mas, ao mesmo tempo... Ninguém quer comprar de uma pessoa que está compartilhando seus problemas o tempo inteiro. Ou seja, se a pessoa não está sabendo lidar com os problemas dela, o que ela quer vender para os outros, entendeu? Então, a gente tem que ser capaz de resolver os nossos próprios problemas. Mas é uma linha tênue também. Ao ponto que é interessante eu mostrar que existe uma vulnerabilidade, que eu também tenho dúvidas de como lidar com isso na minha vida, que não é tudo perfeito, que o problema vem, mas que eu não estou sentando e chorando em cima desse problema. Sim. Eu estou aqui Você está agindo a favor da resolução desse problema. Muito bom. E eu vou voltar um pouquinho no assunto que você comentou sobre líderes, né, no mundo empresarial, assim, por exemplo. Quais são as principais características de líderes de sucesso que você enxerga, assim? Ótima. Nossa, eu posso dizer isso com muita tranquilidade, assim, que eu já falei um pouco aqui. Eu acho que a principal, mentalidade. Todos os líderes de sucesso sabem exatamente o que querem, qual caminho eles precisam trilhar, como eles mensuram essa caminhada deles. Então, mentalidade é o principal. Dentro disso tem inteligência emocional. Uma pessoa que não consegue lidar com as próprias emoções é refém delas. Então ele perde a oportunidade, perde o controle sobre as suas ações. Se eu fico chateada, se eu tenho que fazer uma reunião e eu tenho que, sei lá, uma reunião estratégica, eu tenho que passar um direcionamento para a equipe, e alguém me desrespeitou ali no meio da reunião, e eu perdi deixa eu achar a palavra certa, assim, eu não consegui lidar com aquilo, perdi o controle sobre as minhas emoções naquele momento, eu já perdi. Porque, como eu disse, cada pessoa também tem dentro de si seu conjunto de crenças e de problemas, e basta um gatilho que você acione nessa pessoa para o negócio desandar. Então, líderes de sucesso têm mentalidade de sucesso. Isso é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto, com toda certeza. Eles não têm dúvidas do que eles podem alcançar. Eles acreditam e eles vão fazendo. Outro ponto também acho que é uma palavra que às vezes eu achava um pouco agressiva, dependendo de como você interpreta, mas... essa antifragilidade. São pessoas que não têm medo e problema em fracassar. E aí, é muito difícil, eu sei disso, porque eu também já me senti fracassada em vários momentos e eu pensava, ok, mas o que eu posso aprender com isso? Puxa vida, né? Eu não queria que isso tivesse acontecido. Por que isso aconteceu comigo? Já vem aquele pensamento, por quê? Porque, calma, o que eu posso aprender com isso? E eu sou, assim, a prova viva disso, que eu já falei várias vezes do meu acidente, que pra mim não tem como eu não tocar no assunto sempre, porque ele foi um divisor de águas na minha mentalidade, principalmente. Mas, assim, o que eu posso aprender com isso? Quando eu consigo aprender com isso, eu abro a minha visão para novas oportunidades, para enxergar as coisas de outra forma. E, principalmente, quando você está disposto a aprender com os seus fracassos, você vai criando atalhos neurais para isso. Então, por exemplo, se eu preciso... tem várias dinâmicas que falam sobre isso. Quero tomar essa água, coloco na minha frente aqui uma água, uma bala, alguma coisa assim. E a pessoa fala, toma essa água sem usar as mãos, exemplo. Eu tenho que pensar em como eu vou fazer, qual vai ser a minha estratégia. Eu vou puxar com a cabeça esse copo até aqui, eu vou deitar ele na mesa, eu vou apoiar, eu vou colocar o cotovelo, não, canudinho. Eu vou pegar um canudinho, tem canudinho, eu posso perguntar. Ninguém falou que eu não podia perguntar. Tem um canudinho, a pessoa coloca... Então, assim, eu vou buscar outras formas de fazer a mesma coisa, mas eu simplesmente vou fazê-la. Quando você não tem momentos de
fracassos, você não tem esses momentos, você também não desenvolve esses atalhos neurais para buscar outras alternativas. E aí acontece que às vezes a pessoa vai acertando muito até certo ponto da vida dela, consegue iniciar um negócio numa economia favorável, está no lugar certo na hora certa, mas ela não se desenvolveu com relação a isso. Se ela não estiver disposta a aprender com o primeiro fracasso, que em aumento ela vai fracassar, ela não vai conseguir seguir em frente. Só que se ela estiver disposta a olhar para aquilo e aprender com aquela dificuldade, seja nas relações, seja nos desafios empresariais, ela vai criando resistência e ela vai desenvolvendo esses atalhos neurais para resolver aquele problema. Tipo, se você está com pouco dinheiro, você tem que administrar a casa com pouco dinheiro, você vai ver, vou comprar uma coisa mais barata, eu vou fazer um jantar assim, eu vou misturar isso com aquilo, eu vou inventar alguma coisa. Eu vou falar por mim, assim, eu tive muitos anos da minha vida que eu não olhava nem o preço das coisas no mercado. E durante 10 anos, eu tive uma pessoa que cozinhou na minha casa a vida inteira, assim, desses 10 anos. Foi um momento entre os meus, literalmente, dos 23 aos 33 anos, dos 20 aos 30 anos. E eu não desenvolvi uma habilidade, por exemplo, nem do timing da comida, tipo assim, quanto tempo o almoço fica pronto? Porque ela fazia, né? Tinha alguém para fazer por você. Tinha alguém para fazer. E assim, por que eu tenho que comprar alguma coisa mais barata se eu não preciso? Entendeu? Depois que eu me divorciei e caiu tudo sobre mim, porque a gente ainda pegou uma pandemia, né? E eu infelizmente, tive que desligar a pessoa que trabalhava comigo, que era... Não vou dizer que ela era uma mãe, ela era minha irmã, porque a gente era amigas e conversava sobre tudo. E ela me ensinava muita coisa, porque imagina, eu contratei ela com 23. Era muito novinha. Você tá com quantos? Eu tô com 22, eu tenho 23 agora. Eu já tinha uma filha de 3 anos, eu precisava trabalhar fora. E o que o meu ex-marido falava na época é assim, se você só vai sair de casa para trabalhar se você tiver condições de bancar alguém para fazer a tua parte aqui. Tô falando isso na live aqui, ó. Nem vai ficar gravado. Quem entrou, entrou. Se você só vai sair de casa para trabalhar se você tiver... E tem que compensar. Porque também elas por elas não adianta, né? Sim. Você sai para trabalhar fora. Aí a pessoa, você vai ganhar para transferir o dinheiro para a pessoa limpar a sua casa, cuidar do seu filho, né? Então tinha que ter lucro. Mas na minha cabeça, naquela época, eu sempre fui independente. Eu pensava assim, ainda vale a pena. E por que se esse casamento não der certo lá na frente? O que eu vou fazer na minha vida? Eu não estudei, eu não, né? Eu vou fazer o quê? Eu casei, engravidei, casei. Eu tenho que buscar atalhos neurais dessa vez. E aí, enfim, então foi isso que aconteceu, né? Então ela fazia tudo. Quando eu me divorciei, que eu tinha que fazer tudo sozinha, era muito engraçado. No início, eu queimava as coisas. Não que eu não soubesse cozinhar, eu sempre soube cozinhar. Mas o tempo, eu precisava agilizar, porque as crianças iam para a escola, eu ainda tinha que trabalhar. E aí tinha o tempo de deslocamento para levar eles para a escola. Eles iam de van, não levava mais eles para a escola, né? No mercado, eu começava a pegar as coisas na prateleira, só que agora era só eu que estava bancando aquilo ali. Você não divide esses pesos com alguém. E eu falava, meu Deus, é muito caro. Isso é muito caro. Então, assim, ou seja, você vai adquirindo ferramentas e formas. Eu falo, cara, hoje eu tenho uma capacidade de fazer mais com menos absurda, porque eu fui desenvolvendo isso. Eu tenho uma capacidade produtiva de conseguir dar conta de fazer... Hoje também, minha vida tá bem mais tranquila, tá? Nessa época foi bem corrida, mas assim, já faz um ano, 6 meses aí que tá bem mais tranquila. Mas de fazer as coisas rápido, de cumprir os horários, de levantar mais cedo, de dar conta da vida escolar da criança, da escola, do almoço. Eu tô fazendo uma coisa e eu tô conseguindo pensar em várias outras coisas ao mesmo tempo. Então, tipo, eu fui fazer minha unha no salão. O salão fica dentro de um mercado. E eu já pensando pro almoço, isso, já tem que levar uma banana, que eu fazer uma porque aqui à tarde, eu já saio do salão rapidinho, já compro e vou pra casa. Então, assim, isso é um exemplo que, às vezes, a mulher que fica fora por causa de licença de maternidade, ou uma jovem, enfim, que está começando, iniciando o mercado de trabalho, ou uma mulher que quer crescer profissionalmente e está na base lá, está na recepção, secretariado, zeladoria, seja o que for, porque as mulheres estão, o fato é que as mulheres estão dentro do mercado de trabalho. Sim. Elas só não estão crescendo profissionalmente na mesma proporção. Aí ela acha que ela não tem capacidade ou competências para assumir a liderança, mas nada mais é do que você saber administrar esses recursos e utilizar esses atalhos neurais, porque as coisas vão sair em algum momento do seu controle e você rapidamente busca uma solução. Nenhum líder consegue se sustentar, nenhum em posições de liderança ou crescer, esse é um grande empresário que sempre trouxe, um líder de sucesso se ele não tiver essa competência. E quando a gente fala para mulheres, ela já tem isso, porque ela desde pequena aprendeu que ela tem que ajudar em casa, que ela tem que ajudar a lavar louça, que ela tem que cuidar dos irmãos, que ela tem que isso, aquilo. Só que ela esquece que ela pode usar essa mesma habilidade no profissional. Qual que é a diferença? Aí falta um pouco de conhecimento técnico. Mas muitas vezes que eu vejo, né, de mulheres que têm muito conhecimento técnico, de eu atender, assim, gerentes, coordenadoras, conhecem bem ali de onde ela atua, porque ela provavelmente foi uma especialista muito boa e foi promovida líder. Ela é uma mulher que na casa dá conta de tudo e mais um pouco, e daí lá na empresa ela acha que ela é fraca, que ela não consegue, que ela não tem, entendeu, habilidade. Eu falo, gente, vamos resgatar aquela mulher lá que faz tudo. Às vezes ela faz academia, ela cuida da vida escolar dos filhos, dá conta de tudo. Ela vai, sei lá, coordena o grupo da igreja, faz corrida, e daí ela esquece, estuda,
Exatamente. Então, basicamente, o meu papel é fazer essa conexão, é fazer ela pegar o que ela já tem, pelo menos as empresárias e gestoras que eu atendo, que já tem um nível de profissional mais desenvolvido, né? É pegar isso e conectar com aquela mulher que ela já é. E aí, a base de tudo isso é autoconhecimento, mentalidade. Então, não tem como não ter isso. Não tem como. E aproveitando que a gente está falando disso, conta pra gente sobre a comunidade que você tem, das donas, conta sobre a jornada múltipla também, e principalmente como que surgiu toda essa vontade sua de iniciar nessa jornada, sabe? De transformar a vida de muitas mulheres. Ai, que legal. Nossa, também com 3 perguntas juntas, né? Mas ela faz tudo parte da mesma coisa, né? Então, na verdade, a minha família, meus pais, assim, apesar da minha mãe ser uma mulher bem conservadora e dela sempre replicar em casa o próprio comportamento da sociedade, que é o que uma sociedade aceita que uma mulher pode ou não pode, apesar disso, ela nunca falou você não pode, entendeu? Então, eu cresci achando que era igual, que a mulher e o homem podiam, desculpa, eu achei que eu ia desligar aqui. É que a gente, ela tá em live ali também, ela é super, ó. Acompanha lá no Instagram, depois no final ela compartilha com você qualquer. Então, pra mim eu não via diferença. Quando eu entrei no mercado de trabalho, e aí eu vi, não, você é mulher, pra você não é assim que funciona. E aí eu fui mãe muito jovem, no primeiro ano de faculdade e no primeiro ano do mercado de trabalho. Então eu fui vendo que, não, pra você não é assim. Mas como assim? Não, é que pras mulheres não é assim, você tem que aceitar isso. E eu comecei a me questionar muito. Então, assim, eu falava assim, não, assim, daí já muito do meu perfil, não, deixa eu fazer para ver se realmente não dá. E aí eu ia lá e dava. Daí eu comecei a falar, não, as mulheres precisam também fazer mais disso e tudo mais. E daí eu trabalhei no banco, né, durante 7 anos e 2 anos como corretora de investimento. E eu via muito que era homem falando sobre isso. Nenhuma mulher falava sobre isso. E eu sempre fui meio que disruptiva, assim, sabe? Desde muito nova eu gostava do mercado de capitais, eu estudava sobre mercado de ações, e daí eu ia conversar, ninguém queria falar sobre isso. E no banco, particularmente, tinha muita mulher que tinha grana investida. Toda vez que ela ia para ser atendida lá por mim, ela levava um irmão, ou o pai, ou o marido. E eu falava, mas não tá certo isso não, né? E aí eu criei um blog na época, em 2010, eu criei um blog, era, sei lá, alguma coisa relacionada a finanças para mulheres, tipo independência financeira e tal. Então eu já gostava disso. E aí eu fui crescendo ali, até que eu saí do banco para assumir o cargo que eu queria e tal. Eu saí do banco, fiz 5 anos de gestão para uma rede de franquias familiar, e era uma rede de cosméticos. Então, 99% eram mulheres. Então, minha primeira posição de liderança foi acima de mulheres. E aí eu comecei a ver nela, na vida, na rotina do dia a dia delas, o que eu também tinha, eu passava. Só que não me era permitido, assim, o que acontece? Eu falei isso em live ontem. Não interessa se você entrou agora na empresa e você não dormiu à noite porque seu filho acordou. Não interessa se você ficou doente. Você tem que dar resultado, você tem que fazer. Então, é aquilo, eu fui criando atalhos neurais. Quando eu cheguei, eu vi que as mulheres ainda eram muito bloqueadas nisso. Eu falei, bom, eu vou ter um olhar para elas como eu gostaria que tivessem feito para mim. E potencializar o que elas têm de bom. E aí a gente cresceu muito. E aí eu vi que realmente a mulher que tem filho, a mulher que às vezes vai sair mais cedo, que às vezes vai faltar, que vai engravidar, ela pode ser tão produtiva quanto, só que ela precisa ser compreendida e isso precisa ser equilibrado dentro de uma gestão com ela. Despertado, assim, né? Despertado, exatamente, despertado. E aí, gente, é simples, né? Eu falo assim, vamos pensar assim, né? Você não é mãe, sua mãe é mãe. Mas assim, às vezes você não gosta de alguém, mas essa pessoa trata muito bem seu filho. O que você faz? Você aceita aquela pessoa acima de qualquer coisa. A pessoa pode te xingar, mas ela tratou bem seu filho, ela fez tudo. É que nem ex-marido. Você pode odiar, mas se for um excelente pai, tá bom. Então, o que acontece? Se eu contribuo para a maternidade dela, se eu permito que ela saia para ela estar próxima da pessoa que ela mais ama, porque ela está ali por causa disso, quando ela volta, ela dá o melhor dela. Então, o que era o cálculo que eu fazia com elas? Até com relação a TPM, nosso ciclo e tudo mais. A gente tinha 22 dias úteis de trabalho. Se ela tem lá 2 dias de TPM, se ela sair 2 dias no mês, que seja um dia no mês, por causa do filho, ela ainda tem 19, 20 dias úteis. Se nesses 20 dias que ela trabalhar, ela der o melhor dela, ela já vai fazer mais do que 3% da população, que não faz mais que a obrigação. Não faz mais que a obrigação. Vai abaixo da obrigação. Então, foi assim que eu fiz a minha gestão. E foi assim que todo mundo performou. Então, comigo não tinha esse problema. Tá, começa a ficar com a raiz crescida. Que dia que você vai pintar seu cabelo? Mas é que tem que ficar um dia inteiro no salão. Vamos bolar uma folga. Mas eu não vou conseguir bater minha meta. Então, vamos criar um plano de ação para dentro dos 5 dias você bater em 4. Vem com problema, você mostra que há a solução para aquele problema. Mas eu tenho os meus filhos. Era bem assim. É porque tal fulana tá vendendo mais do que eu, porque daí eu falava sobre os resultados, né? Tá aqui, o resultado tá baixo. Mas eu tô vendo aqui, porque a fulana ela tá vendendo mais do que eu, porque ela não tem filho pequeno, então ela consegue chegar mais cedo. Eu não chego mais cedo. Não, mas peraí, tá aqui no relatório, o horário que ela vende mais que você na hora do almoço, não é cedo.
Ah, mas não sei o que. Eu perco muito tempo. Então, tá, vamos lá. Vamos do básico. É isso que, como eu falei pra vocês, as pessoas, todo mundo tem seu problema. Quando o líder, ele tá apto a ajudar, ele já sabe resolver os próprios problemas. Já começou ali. E ele tá apto a ajudar as pessoas a resolver os seus problemas também, ela resolve os delas e ela se torna uma solução pra você. Então era isso, quando você vai acordar mais cedo, você vai dizer assim, faz assim, então tá, eu vou te dar um kit de maquiagem, você vai maquiar em casa, não precisa maquiar, porque elas chegavam, elas podiam maquiar lá, né? Eu vou te dar um kit de maquiagem, você vai maquiar em casa, chegar pronta. Ah, mas aqui daí, pra mim, então o horário do almoço é melhor, não sei o quê. Nós vamos fazer assim, vou te dar meia hora a mais aqui, vou trocar o horário do almoço. Às vezes, ainda assim, ela produzia menos. E daí, ó, tá faltando aqui conhecimento, tá faltando de você estudar, sei lá, os produtos, enfim. Vamos criar um plano de ação, você precisa ter festa da escola da filha. É na sexta? Vamos pegar essa tua meta aqui e vamos bater ela na quinta? Daí você nem vem na sexta? Bom, e aí elas iam fazendo assim, eu realmente mexia com o propósito principal da vida delas. Ninguém trabalha só para trabalhar. Sim. Eu quero ter qualidade de vida, eu quero poder andar bem vestido, eu quero poder pintar meu cabelo, eu quero poder ir na festa dos meus filhos. Então ali, tecnicamente, primeiro, eu já levantava essa bandeira, porque eu recebi muito preconceito. Segundo, tecnicamente eu vi que dava para fazer isso com as mulheres. A gente performou muito e eu participava de grupos de mulheres empresárias e era presidente de um núcleo de mulheres empresárias. E aí elas viam o meu case de sucesso, de resultado, e começavam a me pedir conselho. Como é que você faz isso? Poderia me dar uma consultoria? Você poderia me ajudar? Até que daí, em 2015, eu contatei uma mentora e falei, olha, eu vou começar a cobrar para fazer isso, porque tá todo mundo me pedindo, eu dedico uma oportunidade, tempo. Né? Uma oportunidade. Na época eu fiz uma formação de coaching que ajudava com ferramentas. E essa minha mentora, eu nunca a conheci pessoalmente. Inclusive, estou trazendo ela para Curitiba para palestrar agora no evento Jornada Experience. Minha primeira mentora. Legal. Vai estar lá. E ela me ajudou a estruturar. Eu lembro bem que ela falou assim, como que é o perfil dessas mulheres que você está falando que você quer trabalhar? Aí eu falei para elas, são mulheres que têm seus filhos, que trabalham fora, que é isso, que é aquilo. Elas têm jornada dupla, ainda eu falei assim para ela. E ela falou assim, não, essa jornada é dupla, Nicole, essa jornada é múltipla. Aí nós duas, jornada múltipla. Nasceu. É isso. E aí foi assim que eu comecei a abrir, comecei a postar nas redes sociais, eu comecei a atender individualmente, peguei um dia na minha agenda, eu ainda fazia gestão na empresa. Daí eu montei um escritório fechadinho junto com elas, com a equipe de líderes minhas, depois eu parei de atuar na operação, fiquei só com as líderes. Eu atendia um dia, uma atrás da outra, assim. Aí mais mulheres queriam, comecei a fazer grupos presenciais, né, na minha cidade, eu morava no interior. Aí eu postava muito nas redes sociais, e como eu estava sempre fazendo curso fora e tudo mais, tinha mulher que eu tinha conhecido nesses cursos, ela falava, você não faz aqui, você não faz online? E daí essa minha mentora começou a falar, olha, por que você não investe no online? É uma forma e tal. Eu comecei a fazer online, enfim, quando chegou a pandemia, eu ainda não lançava curso. Eu fazia mentoria, abria lá online e tal. E aí eu fazia muita palestra, muito treinamento em empresas também, porque as empresas não queriam trabalhar a liderança feminina. Elas falavam, não, você pode fazer um trabalho com a liderança? Então aí entrei pro corporativo. Era diferente antes, né? Agora ainda que tá começando a desmistificar. E ainda tem aquelas mudanças daquela polêmica, né? E aí, quando veio a pandemia, eu não tinha outra opção. Porque cancelaram todas as minhas palestras, meus treinamentos. Eu falei, ou agora eu lanço essa plataforma e faço tudo online para sustentar minha casa e meus filhos, enfim, sobreviver, ou não vai. E aí deu muito certo. E daí fluiu. Então foi assim que surgiu a Jornada Múltipla. E aí eu tinha o objetivo de fazer um evento presencial que eu queria comemorar os 5 anos, porque agora a gente tá 9 anos, acho que já. Vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos agora, 2025. Idade do Noah. A idade do Noah, exatamente. Foi bem logo depois que ele nasceu. E aí eu tinha muita vontade, só que quando chegou aos 5 anos veio a pandemia. Aí eu fiz um evento online e aí fiquei, um dia vou fazer um ao vivo e tal. Daí em 2022 eu me empolguei, fui em vários eventos ao vivo e falei, agora eu vou fazer esse evento. E aí eu fiz 3 eventos, fiz uma proporção menor, fiz Curitiba, fiz na cidade interior, que se chama Telemaco Borba, e fiz em São Paulo. Ele já era como jornada múltipla? Ou ainda não era? Jornada Experience, que é o nome do evento, né? Não era. Ele era um dia de palestras e uma confraria à noite. E aí esse ano, que a gente vai ter agora em março, eu quis fazer algo diferente, que é uma experiência mesmo. Então é diferente, da outra vez elas tinham lá 2, 3 palestras, e daí um fechamento com jantar, com networking à noite. Dessa vez, são 2 dias inteiros de imersão, com conteúdo, com palestrantes. Como eu disse, a minha mentora é uma pessoa que vem de fora para palestrar. Inclusive, a palestra dela vai ficar incrível sobre a cura da criança interior. Além disso, nós teremos algumas atrações, que serão 2 podcasts, que são painéis no palco, também com mulheres de referência nessas áreas. Carreira, liderança, empreendedorismo e influência. E nós teremos algumas experiências que eu estou deixando assim, meio que ainda só spoiler, mas a gente tem... A gente tem um corpo de bailarinas com a Dona Mercury, que é a filha da Daniela Mercury, apresentando no palco, trazendo essa referência da força feminina. A gente vai ter ali, em primeira mão, tô falando aqui, a gente vai ter, muito provavelmente, uma trilha sonora do evento
de violino com mulheres tocando, que vai ser incrível. Nós teremos momento de descompressão, momento de meditação para trabalhar o mindfulness, para tirar o estresse das mulheres. Isso tudo no meio do evento. Então não é um evento que você vai sentar e vai ficar assistindo palestra, não é sobre isso. E aí no segundo dia à noite também tem a confraria. Então por isso que ele se tornou um experience, mudou. Entendi. Entendeu? Antes era só evento de jornada múltipla, agora ele é um jornada experience. É uma jornada, de fato. E ela foi construída com conteúdos que foram, que eu levantei como os principais desafios e desejos das mulheres. Então a gente colocou lá, mapeei. São 10 principais desafios e desejos, vou colocar um palestrante para cada conteúdo, e eu sou uma delas, né, também. Então o evento, então assim, esse trabalho da jornada múltipla veio disso, de despertar esse protagonismo na mulher. A comunidade donas, ela veio que quando eu desenvolvia as mulheres e elas iam para o mercado, elas sentiam falta de se juntar, de procurar mulheres que estavam com o mesmo pensamento. Então eu criei a comunidade do ambiente, para se tornar um ambiente onde ali ela consegue compartilhar com outras mulheres, enfim, estar nesse ambiente de crescimento. E, gente, já deixa eu compartilhar com vocês. Para você que está assistindo esse episódio, esse podcast, eu vou deixar um cupom aqui embaixo que vai direto para o WhatsApp, lá da equipe da Cláudia, que vai disponibilizar para você um desconto para estar junto com a gente nesse 30% de desconto, eu vou até falar. 30% de desconto, olha só. Então é exclusivo, já acessa ali embaixo na descrição, também vai estar tudo certinho ali para vocês para participarem. Gente, só pelo que a Cláudia falou aqui sobre esse evento, eu acho que não precisa dizer mais nada para vocês, né? Eu sou a experience. Eu estou assim, eu não vejo a hora de chegar. Na verdade, assim, eu tô quase que eu queria sentar e participar desse evento, né? Então, assim, porque realmente tá bem, bem bacana. E compartilha pra gente quais são as datas mesmo. Isso, nos dias 29 e 30 de março. O evento vai acontecer das 8 horas é o credenciamento, das 9 da manhã às 19 horas. No dia 1 e no dia 2 ele fecha às 19 e começa a confraria. Essa confraria é um momento de descompressão mesmo para as mulheres ali, de networking, com mesa gastronômica, aula de degustação de vinhos. Legal. E isso daí esse é para quem comprar o ingresso Diamond, que aí tem umas vantagens. Então, gente, já aproveita. Local. É verdade. Vai ser no Centro de Eventos Positivo. Aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba, isso para quem está assistindo que é de fora. Eu quero saber mais. A gente vai deixar ali, vou deixar o link do WhatsApp para a minha equipe para atender, vai passar todas as informações, vai enviar os detalhes do evento, tem a palestrante, os temas. Mas, assim, realmente é um lugar que tem tudo isso que, assim, puxando até tudo isso que eu falei. Você vai encontrar pessoas que estão nessa caminhada, nessa jornada, ou já bem-sucedidas, ou com a mentalidade de fazer acontecer. Ou seja, você vai se aproximar de pessoas assim, você que está começando, vai receber conteúdo técnico, vai aprender sobre comunicação e oratória, neuromarketing, liderança, networking, e vai também desfrutar de um momento especial. Vários assuntos, né? E também fazer amizades, né? Eu, por exemplo, antes de estar em ambientes assim, quando eu era um pouco mais nova, eu sentia muita necessidade, sabe? Eu sempre estava mais para baixo, eu tinha vontades, mas não sabia de fato o que eu poderia estar fazendo, onde eu poderia estar encontrando, até o momento que eu fui. E isso transformou minha vida. Tanto é que eu tô aqui agora com você, que foi inclusive pelo Grow Club, que foi o primeiro evento ali que eu fui, de empreendedorismo, assim. Na verdade, não foi o primeiro, mas foi onde eu conheci você e trouxe uma transformação, uma virada de chave muito grande. A nossa conexão é resultado disso. Exatamente, que eu acho que vai acabar, de fato, como a gente comentou, despertando uma outra versão de você mesma, sabe? Uma versão muito melhor, que seja mais leve, que busque toda a questão de saúde, bem-estar e todos esses outros conhecimentos que são essenciais, né? Com certeza. Eu tenho um exemplo disso agora recente, né? Eu estava com um projeto e eu tinha falado com algumas pessoas da família, apesar de que eu sei que muitas vezes as pessoas da família, elas te amam, mas elas têm a visão delas. Sim. Então, se eu for falar, às vezes, sei lá, pra minha mãe, que eu tô querendo fazer um baita de um projeto, lançar e tal, a minha mãe tem como valor segurança. Ela vai falar, mas você é louca? Realmente vai? Se ela vai fazer um evento, vai bancar, fazer um evento para 300 mulheres, bancar no sentido de dar conta, né? É absurdo. Tem certeza, vai ser uma dor de cabeça para você não precisa disso. Pense bem e tal. Aí eu fui, não é exatamente isso, né? Só dei um exemplo. Se eu tinha conversado com algumas pessoas, as pessoas falaram, não sei se é o momento e tal, muita coisa para você. E aí eu fui para São Paulo, para Ribeirão Preto, fazer uma palestra que fui contratada. E aí eu cheguei lá no grupo de empresárias e a pessoa que me contratou, que é uma conexão também de networking, mas era de internet, eu nem conhecia ela, tá numa outra vibe, ela tá fazendo acontecer. Sim. É assim, será que eu tô com dúvida? Põe esse plano para executar e ver se é realmente isso. E ela me deu um gás tão grande, eu fui contratada, não fui lá para receber conteúdo, eu fui para entregar. E eu voltei tão cheia, só pelo ambiente, só por conversar com ela, que eu voltei para Curitiba, implementei o projeto e ele já deu certo, ele já tá rolando. É um outro negócio, tá rodando paralelo. Eu acho que a gente tem que muito saber a quem buscar conselhos também, exatamente o que você falou. Então, por exemplo, se eu for, de repente, buscar conselho com uma pessoa que tem uma visão que é muito fechada ou muito diferente da minha, talvez eu não receba aquele incentivo para ir para frente. Agora, se você buscar com outras pessoas, talvez você encontre aquilo ali, aquele gás que você precisa, né? A pior, assim, acho que a pior desculpa que você pode dar a si mesma e a gente recebe muito isso na venda dos ingressos, eu não vou porque eu não achei ninguém para ir comigo, a minha amiga não quer ir, mas é justamente por isso.
Com a tua amiga você já tem relacionamento, você tá indo lá pra conhecer novas pessoas. E ela tem, de repente, uma visão diferente, Exatamente. né? Do que você busca, do que você precisa. E é o que vocês foram fazer no Peru, buscar no lugar. Inclusive, é isso. A gente já foi pro Peru juntas. Né, Então, a gente tem uma história um pouquinho a gente conheceu atrás, lá. Né? Ou não, foi Eu antes? não sei se a gente se conheceu lá. Acho que foi. Foi? Porque... Pessoalmente, eu acho que foi lá. É. De repente, já tinha aquela... Teve uma... Acho que uma live... Não é uma live. Teve uma reunião online. Acho que é isso mesmo. Daí a gente se viu por lá. Mas a gente se conheceu pessoalmente no Peru. E foi lá que a gente trocou muita ideia. Mas tudo porque a Marininha decidiu tomar uma decisão de buscar algo diferente. Exatamente. Né? Então a gente se conheceu lá. A Cláudia também deu uma palestra. Você lembra exatamente o tema que era? Sim. O nome. Era competência de liderança de equipe. Isso mexeu muito comigo, tanto é que eu falei, meu Deus, eu preciso conversar com a Cláudia. E daí a gente sentou, conversou, já tivemos várias experiências juntos, então, cara, foi incrível. E hoje estamos aqui, é uma pessoa que você consegue se conectar para trazer para você, pro seu grupo, para trazer conteúdo. Eu faço isso o tempo todo. E o Aires, né, que fez a nossa conexão, eu e você, é uma conexão que eu conheci num outro evento também, que não tem nada a ver, um evento em Floripa. Ou seja, lá eu conheci ele, fizemos uma conexão, fui pro evento dele, conheci, olha como a gente se conectou, conheci você, que estamos aqui, e talvez você vai me conectar com outras pessoas, eu vou te conectar com outras pessoas que a gente ainda não conhece. Então, viu só a importância e a diferença que causa uma decisão que você tem diferente para sua vida, o poder que tem de te levar para frente, de trazer resultados diferentes, conexões diferentes. É assim, incrível, né? Total. E agora, voltando um pouquinho, a produção fez assim. A produção do podcast. Pode nutrir, hein? 47 minutos. Mas, gente, é que eu e a Cláudia, se a gente sentar, a gente fica conversando Até eu tô falando aqui, eu sempre fico quietinha. Isso é mais uma coisa, independente da sua idade, olha só. Eu tenho 23 anos, a Cláudia também já é um pouquinho mais velha, mas... Bastantinho mais velha. Não, mas eu acho que ganhei aqui. A produção veio muito, mas não tem problema. Mas você viu só, a questão da idade também. Às vezes não é, por exemplo, o número ali que vai mudar. E assim, se eu tivesse a oportunidade, assim, na minha vida, tenho certeza que você também, de com 22 anos, escutar de alguém, eu não tinha acesso. Até tive alguns líderes, assim, quando eu trabalhava lá, que me ensinaram algumas coisas, mas não tinha esse nível de profundidade de conversa. Ah, jovem, não. Eu, dos meus pais, por exemplo, eu nunca tive. Não, eu também ela não. Uma mentalidade completamente fechada. Hoje em dia, ela com 16 anos, a gente emancipou, ela foi lá Eu fui pro outro lado do mundo. Você foi emancipada. Eu fui emancipada. Ela poder viajar. Vai. Tinha que realmente liberar ela pra tudo. E assim foi. Então. E tá aí, colhendo os frutos, começando na vida profissional, e é isso que tem que ser. Cláudia, deixa eu te perguntar. O que você falaria pra sua Cláudia de 10 anos atrás? Um conselho que você daria para ela, sabendo de tudo isso que você está passando agora, o que está por vir? Qual é o seu conselho para você há 10 anos atrás? Nossa, já pensei isso várias vezes, assim. Às vezes eu pensava e falava, ai, nossa, eu me arrependeria de algumas coisas que eu fiz. Mas hoje eu entendo que não é assim, né? O melhor que eu tinha dentro de mim foi a forma que eu escolhi de fazer, a forma que eu tinha para fazer escolhas e foram as escolhas que eu fiz, né? Mas o que eu diria? Eu acho que o autoconhecimento é um deles, porque a minha vida realmente deu a primeira virada em 2015, quando eu entrei para o processo de desenvolvimento pessoal para ser líder, e eu descobri que eu não sabia sobre muitas coisas minhas. Basicamente, assim, quando a gente... Eu não vou nem entrar, assim, nem resumir, só para fazer realmente uma contextualização. Basicamente, desde que a gente nasce, a gente vai adquirindo facetas na sociedade. Então, a gente começa a aprender desde criança que não é do jeito que a gente quer as coisas. Então, a gente adquire uma faceta de filho, a gente sabe que precisa se comportar daquela forma conforme o pai e a mãe da gente diz que tem que ser. Depois, a gente vai adquirindo uma faceta de como lidar com a sociedade. Eu preciso me comportar dessa forma, que é a forma que a sociedade aceita, na escola, com os amigos, no mercado de trabalho. E aí, por aí vai. Esposa, mãe, e isso faz com que você não desenvolva quem realmente você é, o que realmente você gosta. E aí, assim, o que a gente mais vê depois, quando se torna adulta, são pessoas frustradas porque não conseguiram fazer coisas que queriam ter feito. Mas na época... Começa um teto assim na cabeça, né? Principalmente as mulheres. Sim. Exatamente, é um teto. Eu chamo isso de efeito teto de vidro. Por quê? Porque é uma barreira invisível que a gente não vê, mas ela existe. Entende? Só que esse efeito teto de vidro, se você não se conhece o suficiente, você não tem essa clareza do que você quer, você vai bater nela e não sabe que está batendo. Você acha que aquilo ali é o limite para você. Como se te cegasse, como se fosse uma nuvem escura ali nos seus olhos que não deixasse, né? Exatamente. Então, eu, Cláudia, olhando para a minha trajetória, quem eu era exatamente a pessoa que eu sou hoje. Eu já tinha visão. É incrível como eu desenvolvi a capacidade de saber o que eu queria na minha vida, como seria a minha rotina. Eu tinha muita confiança em quem eu era. Só que eu fui aprendendo que eu tinha que escutar as outras pessoas e que eu tinha que dar mais valor às facetas, outras facetas. Então, eu gosto disso, mas
não, isso não é para mim agora, eu tenho que fazer desta forma. Eu fui atendendo as expectativas das outras pessoas, exatamente. Então, o que eu diria para mim mesma lá de trás? Confie mais naquilo que você deseja, naquilo que você quer, e questione o que as pessoas estão dizendo para você, que é o jeito certo de ser, que é como você deveria ser. Mas eu mesmo tendo essa certeza, e aí, por vários fatores, e por questões familiares, e depois por me envolver numa relação que não foi legal, que foi abusiva, isso ficou congelado por mais ou menos uns 10 anos. Até que eu comecei a sentir que aquilo, eu não era aquela pessoa, eu era uma pessoa que a família do meu ex-marido amava, que as pessoas, que eu era incrível para todo mundo, mas eu era infeliz. Não era eu, porque eu não falava do jeito que eu queria, meu cabelo não era do jeito que eu queria, eu não me vestia do jeito que eu queria. Quando eu descobri isso e deu a primeira reviravolta na minha vida, que foi através do autoconhecimento, e eu falei, não, mas eu não gosto de cabelo comprido, eu queria cortar. Ai, vai ficar feio. Sim, mas eu vou cortar. Ai, você não escuta o que a gente fala. As pessoas começaram a não gostar, começaram meio que... assim, não é tão explícito, mas meio que se revolta contra você, porque não tem mais controle. Então, o que eu fiz? Eles tentam muito moldar, assim, né? Fazer com que você fique dentro daquela caixinha. Exatamente. O que eu diria para mim, com toda certeza, questione mais o que as pessoas dizem para você que é a verdade, e siga mais aquilo que você quer. Então, hoje, depois que eu descobri tudo isso, aconteceu tanta coisa na minha vida, para eu voltar no princípio. Eu sou exatamente do jeito que eu sonhei que eu seria com 18, 19 anos, interrompi isso e só voltei a construir, porque, na verdade, você constrói de novo, você tem que derrubar muita coisa que você já aprendeu, que te ensinaram. Comecei a reconstruir isso dos 33 para cá, e agora eu vou fazer 38. Eu posso dizer para você com toda certeza absoluta, fazem apenas 2 anos que eu sou exatamente quem eu achava que eu queria ser lá atrás. E o que eu ensino hoje? Você não precisa perder 10, 15 anos da sua vida para ter essa certeza. Se você começa desde cedo a ter essa clareza, meu Deus do céu, minha filha, vocês não queriam escutar um negócio, eu falei para ela, você tem noção do valor que é o que eu tô te dizendo aqui? Ninguém me disse. Falei pro meu filho, você tem noção? Porque ele falou, ele não gosta, ele tem altas habilidades. Ele, eu não gosto, pra que serve isso? O que adianta pra ser mais inteligente que as pessoas? Eu falei assim, fala pra mim aí, 10 caras poderosos. Ele falou, Eu falei assim, você sabe o que essas pessoas têm em comum? Não, o teu QI. Só que elas souberam usar isso a seu favor. Você pode escolher. Eu falei assim, me desculpa, mas uma pessoa de QI mediano, abaixo da média, não chega nesse lugar. Você já tá acima. E você tem uma mãe e um pai que tá incentivando você a querer ser, a querer se desenvolver. Se você não estiver escutando isso, vai se tornar mais um frustrado na sociedade. Eu já tenho um papo reto com os meus filhos. Quer ser mais um frustrado? Porque é isso. Vai ser frustrado? Vai! Não tenha medo. Você tem os seus pais para incentivar. A gente não teve isso. Exatamente. E a gente tem que falar isso para os pais. Pai para mãe, porque muitas mães ficam ali... transferindo a frustração dela mesmo para o filho. Isso vai de geração em geração. Da filha para os netos e assim vai. Com certeza. Quebrar o ciclo. Quebrar o ciclo, exatamente fazer. Acho que assim, é desenvolver o senso crítico. Não precisa dizer. Vai errar, faz parte. Claro, não tem que ser do jeito que foi pra mim, entendeu? Pode ter uma perspectiva diferente. E a gente aprendeu, e não é por culpa nem dos meus pais, que a gente não podia questionar as coisas. A escola ensinava isso. Quem começava a fazer muita pergunta na sala de aula é o chato. Era taxado ali. Burro, não entendeu? Às vezes o outro também não entendeu, mas ele não quer perguntar. Os dois, a Marina e meu filho de 15 anos, eles já estudam numa escola com Fala mais perto. Com essa mentalidade. Tá sem microfone, né? Com essa mentalidade. Porque ele não estuda ali na carteira que tem que pegar o livro e tem que seguir aquilo. Não, ele estuda. A gente estudou no SESI Internacional. Ele tem um projeto. Daí a metodologia deles é totalmente diferente. Então, se você vê numa escola tradicional, não que tenha problema, mas é que a metodologia é diferente. Cada um senta na sua própria cadeira, cada um é ensinado alguma coisa diferente. Agora, lá no SESI, a gente trabalha em equipe. Isso é muito legal. As mesas, elas já são todas juntas, sabe? Então, você vai ter que aprender a lidar com a habilidade do outro, lidar com os problemas, com os desafios do outro, sabe? Para conseguir pegar e moderar tudo isso, sabe? Isso também, a gente sempre vê que tem sempre um líder da equipe. Então, a gente aprende a lidar um pouco com isso, sabe? Acaba quebrando um pouco essas barreiras, essa metodologia de ensino. Eu acho que foi realmente também fundamental para a gente estar sabendo lidar com pessoas, porque é isso que a gente vê no mercado de trabalho, né? A gente não trabalha ali, muitas vezes, sozinho, somente com a nossa opinião. A gente precisa do outro. A gente vai estar trabalhando com o outro. Então, influencia totalmente. E tem um outro ponto também, dessa questão de trabalhar em equipe, que é assim, se a ideia que o outro está dando é ruim, não serve, se a minha é melhor, como que eu faço o outro enxergar, que aí tem a ver com a influência, essa capacidade de posicionamento também. Exatamente, enxergar que a aplicabilidade daquilo que ele está dando de ideia não funciona, ou ele está disposto a assumir a responsabilidade pela ideia que ele está dando. A maioria das pessoas não estão. Não estão. É simples assim. Uma pessoa começa a criticar você, é só você falar, dá uma ideia melhor. A gente vai fazer. Acabou. É isso. Eu sempre fui assim com os meus filhos. Começa a reclamar, às vezes eu vinha trazer uma solução. Mas já parava de você aceitar, só me explica. Você quer reclamar ou você quer resolver?
Porque toda solução que eu trouxe, você arranja um outro problema. Então, você quer reclamar, vai pra lá. Nem vem falar comigo. Eu já recebi até crítica por causa disso. Mas é verdade, ele precisa aprender, entendeu? E a minha filha é a mesma coisa. Tá, não tá funcionando assim, vai ser de outro jeito. Ah, mas então, vamos pensar. Não é uma questão de... A gente tá fazendo um podcast. Não é uma questão de não acolher. Eu vou acolher. Ela não vai ficar sozinha na caminhada. Mas eu não vou ficar passando a mão na cabeça para ela virar uma vítima. Uma pessoa frágil. E a gente falou isso no podcast. Foi engraçado, né? Pra fechar, assim. Que eu lembrei. Eu falei, nossa, eu era maldosa. Mas acho que era a minha forma de lidar. Acho que do jeito que eu aprendi na minha vida. Minha mãe não fez isso comigo. Mas foi o jeito que eu aprendi. E eu fazia. Daí eu falei pra ela, assim... Quando ela era pequenininha... e às vezes, sei lá, tá brincando com a boneca seu pescoço. Quebrou. Eu lembro muito bem de uma situação dessa. E ela gritava e chorava. Luísa, chorar não vai resolver. Eu falava assim pra ela, era pequenininha. Mas a minha boneca quebrou. E eu falava, isso, continue chorando. Tá vendo que o pescoço vai juntar com o corpinho e ela vai se resolver? E daí eu ensinava isso, você não vai. Você pode chorar, mas assim, sei que você tá triste, mas quanto mais você chora, não resolve. Então para de chorar. Perdendo tempo de chorar. Se acalma, vamos tentar arrumar essa boneca. E daí ela falou isso no podcast. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu era maldosa. Ela Lembrou. Mas Porque é assim. essa frase, inclusive, é uma do que o meu pai falava pra mim bastante. Porque eu acredito, mãe, você pode estar aí, como é que fala? O pessoal aqui do outro lado da câmera também tá ajudando nesse podcast, tá falando, mas o meu pai sempre falou muito isso também, chorar não adianta nada. E eu acho que a educação que eu tive, assim, que é tipo, dos meus pais, direta e reta, me ensinou muito hoje em dia. Me fez uma pessoa também mais forte. Então tá aí o poder da gente estar incentivando, mas também influenciando de uma maneira que possa crescer, né? E eu vejo que é muito parecido, por exemplo, com algumas coisas que você passou para os seus filhos. É porque assim, aí que as pessoas precisam atender. Alguém chega aqui, tipo, mas tem que deixar eles chorar. Ninguém tá proibindo de chorar. Eu só estou explicando que tudo bem, o choro vai servir para você botar para fora e tal, só que não resolve o problema. Por quê? Quando você é bebê, a ferramenta que você adquire para resolver o teu problema de necessidade de atenção é o choro. Essa maneira de comunicar, chorou, né? mamou. Chorou, mãe cuidou. Ok, tá tudo certo. Quando você cresce, não é o choro que resolve. Sim. Só que tem gente que não trata isso. Por isso que nós temos olha, falando de evento, por isso nós temos a palestra que vai ser o momento da cura da criança interior. O que significa isso? É a minha criança que tá aqui batendo boca com os outros, é a minha criança que tá dando surtinho. Por quê? Porque eu não aprendi a adquirir ferramentas de lidar com isso. Exatamente. Então eu tô me comportando na fase adulta como uma criança. Eu tenho bloqueios, eu não vou fazer, eu não consigo fazer, eu volto para trás. Quando você é criança, tudo bem, se não quer brincar, deixa a bola e volta para casa. Quando você é um empreendedor, não tem como você largar tudo e voltar para trás. Você tem que enfrentar. Então, por isso que o autodesenvolvimento é importante para a pessoa substituir aquelas ferramentas de quando ele era criança. Agora eu tenho que resolver problemas. Porque se eu chorar, a mamãe não vai vir mais. Entendeu? E isso é um posicionamento de gente adulta. Sim. Entendeu? É por isso que quando fala assim, mas é homem ou mulher, não é uma coisa de homem, é uma coisa de uma mulher adulta e funcional. A mulher que se vitimiza, está o tempo todo esperando que o homem resolva o problema dela, está se comportando como criança, não está se comportando como mulher. Exatamente. A vida pede. A vida pede, né? A vida Como diz o Rock Balboa, a vida não é um arco-íris. É um lugar cruel que vai te botar no chão. A gente aprende muito, né, com a própria vida. Às vezes a gente tem que saber recuar um pouquinho para dar um passo à frente. Então, saber a hora, né? O próprio evento em si, né? O evento estava programado para ser no dia 8 e 9 de novembro, porque eu queria aquela data, porque novembro era justamente o mês do Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. E algumas coisas não foram fechando, e eu falei, bom, tem duas escolhas. Ou eu vou, 3, na verdade. Posso desistir, porque as experiências que eu programei não estão dando certo para entregar em novembro. Se eu tivesse 3 mesezinhos mais para frente, eu conseguiria. E às vezes não é nem desistir, né? Você pegar e redirecionar, tipo, mudar. Mas tem gente que desiste. Então, eu posso desistir, não deu certo, eu desisto. Eu posso conversar com os palestrantes, se eles estão dispostos a gente remarcar a data. Eu já tinha muito ingresso vendido. Eu posso falar com todo mundo para saber se está todo mundo disposto a remarcar a data e resolver o problema. Né? Ou eu posso surtar. Sim. Entendeu? Mas o evento, de repente, não estivesse à altura do que você quer. Desculpa, isso é a terceira opção, é essa. Ou fazer do jeitinho que dava ali, muito menor do que eu tinha de objetivo. Fazer por fazer. Fazer por fazer, daí não funcionava. Então vamos lá, gente, eu juro, assim, eu não queria ter transferido. Eu chorei um dia inteiro, quando eu tomei a decisão. Respira fundo, agora pega o telefone. Chorar não adianta nada. Não adianta nada, só chora pra botar pra fora mesmo. Pronto, agora lava essa cara. Foi literalmente assim, respira fundo. Porque a gente vai ficar bravo, o jogo não deu certo do jeito que eu queria. A bola é minha, eu quero fazer do meu jeito. As birras, né? Então tá, não deu certo do jeito que eu queria, não vai ser do meu jeito, vou ter que mudar. Respirei fundo, peguei a mão no telefone, liguei para cada palestrante. Olha, eu tô com algumas experiências que não vão dar para entregar, vai ser adiado, você teria disponibilidade? Claro, com certeza, tamo junto, conta comigo e tal. Apenas uma que não tinha como, porque vai ser aniversário de Curitiba, ela já tinha um compromisso. Era uma pessoa pública, né? E aí não podia o resto de todo mundo. As nossas convidadas, 80 ingressos vendidos já. Olha, a gente vai transferir, não muda nada e tal. Claro, meu Deus, que maravilha, no final do ano tá uma correria. Eu, inclusive, vou fazer um upgrade, que daí eu vou conseguir juntar uma grana e vou pagar a diferença.
só foi para melhor. Às vezes o problema é muito maior na nossa cabeça, né? Sim, A gente queria... mas na minha cabeça, meu Deus, eu programei para que fosse naquela data. Não deu. Então eu tinha a opção de fazer de qualquer jeito, manter como vai ser um evento incrível, ou desistir. Porque dá vontade de eu, ai, sério, eu tenho que refazer tudo. Sério, toda a divulgação, equipe de marketing, tráfego pago, dinheiro. trabalheira. Vamos fazer. Se isso é importante para mim, vai agregar na vida das pessoas, vamos fazer. Então o adulto precisa aprender a tomar essas decisões. E aí, por isso, e assim, lá em casa não tem dessa. Deu surtinho, eu já falo, eu sento bem na frente da cara deles e falo, pronto, agora a gente chegou a algum lugar. Surtou, resolveu. Eles ficam bravos depois, eles entendem. Sim. Entendeu? Mas assim, aí que tá. Se eu tivesse a oportunidade de ter escutado isso, na nossa época não era assim. É verdade. Ah, sim, é não porque é não, acabou. Não explica por que é não. Como é que eu vou aprender a lidar com não? A pessoa não senta e fala pra mim assim, calma, não dá desse jeito, vamos pensar numa outra forma? Fala, meu filho, calma, não, você tá de férias, eu não tô. Eu não posso brincar todo dia com você. Mas assim, ó, vamos fazer alguma coisinha à noite, durante segunda, sexta, ali, e no sábado a gente sai? Então tá, então vamos. Na minha época, não pode sair agora, é não. E cala a boca, acabou. Acordos e é isso que tem pra hoje. É o que tem pra hoje, daí você desenvolve a capacidade de pensar em soluções. E hoje, então, eles pensam assim, eu sei que na hora eles não gostam, mas depois eles entendem. Você cada coisa que você nem sabe, depois ela conta. Cláudia, eu já contei que eu já fiquei até sem porta de quarto. Castigo por ter dado uma resposta. Não vai se fechar no quartinho. Não, é porque eu bati a porta assim na cara da minha mãe e responde assim, ela tá brava. Você avisa uma vez. Adorei essa de tirar a porta. Cara, e daí eu fui lá e coloquei um cobertor. Prendi o cobertor com o durex, daí meu pai não deu muito certo. Adorei essa alternativa. Então, mas tudo isso a gente conta hoje, a gente ri, né? Mas na época, pra mim, meu Deus Não, do era céu. o fim, nossa. Eu lembro Eu também. vou denunciar vocês. Odeio a minha mãe. Ui. Exato. Mas então, pra gente finalizar, me diz uma frase que te motiva, que você leva pra sua vida inteira. Uma frase. Assim, que Nossa, você goste. a gente não tá falando só de mulher, né? Tem uma frase que eu uso quando é só pra mulher, mas a gente tá falando de qualquer pessoa. Eu acho que ela resume a minha trajetória e ainda continua sendo, que é, eu uso essa frase em tudo. Inclusive tá no meu livro. Não saia do ringue antes da luta. Sabe aqueles vídeos que você vê das pessoas eles se enfrentando? Aí um provoca o outro e tal. Às vezes um é muito poderoso. E aí você pensa assim, meu Deus, apanhei, morri, não vou nem estar nessa luta aí. Porque eu tenho certeza que eu vou apanhar desse cara ou dessa mulher. O seu medo, né? Ou seja, você tá no ringue e você pode sair e desistir daquela luta. Ou você pode lutar e apanhar. E aí se você apanhar, você tem certeza que você era mais fraco. Você pode lutar e ganhar. E aí você fala assim, poxa, eu ainda ia desistir. Ou você pode desistir. Então, uma frase que eu sempre deixo é: não saia do ringue antes da luta. Lute. Se vai dar certo, se dar errado, isso não tem como você saber. Vai e faz. Se deu errado, você diz: fiz e deu errado. Mais uma lição. Mais uma lição. Então, não deixe de fazer. Mas eu poderia ter feito e não fiz. Morreu com isso. O EC, né? O EC ficou na praia. Eu acho que eu não era essa pessoa. Quando você me perguntou o que você diria, eu diria: vá, não e se. Se eu só não tivesse falado e se, tem outros fatores, como eu disse, né? Mas assim, eu não teria ficado 17 anos numa relação difícil, conturbada. Sim. Eu teria sido a pessoa que eu sou hoje muito mais cedo. E ainda tinha que fazer terapia para lidar com isso. Tipo, tá, que legal que eu cheguei até aqui, mas, podia ter sido com 27, 28, não com 38. Mas tá tudo bem, nunca é tarde também. Mais uma frase para vocês voltar nos cortes. Nunca é tarde para ser tudo aquilo que você poderia ser. Perfeito. É importante a gente saber também, beleza, a gente teve todo um passado, até porque todo mundo tem seu passado, mas o que a gente vai fazer com tudo isso que aconteceu? A gente vai mudar? A gente vai escolher fazer diferente ou a gente vai ficar na mesmice? Tem gente que não consegue ressignificar isso e vive uma vida daí depressiva. Eu lembro, nunca me esqueço, eu fazia sobrancelha, uma mulher muito boa, por sinal. Eu fazia com ela na época que a gente hoje nem faz sobrancelha, mas fazia rena e tal. E daí ela falava assim, se você puder marcar depois das 11 da manhã, porque eu tomo um remédio muito forte, aí eu demoro a acordar. E daí um dia eu perguntei pra ela, mas que remédio que é esse, né? Um dia fazendo sobrancelha, ela falou, eu tomo muito antidepressivo. E daí eu acordo muito topada, então eu demoro um pouquinho a acordar. Eu falei, mas qual é o motivo dela? Eu quis fazer muitas coisas na minha vida, eu nunca fiz, e agora passou da época. Então eu sempre fico relembrando as coisas que eram boas, que eu era bonita, tô tão velha. E aquilo pra mim foi uma tristeza tão grande. Eu falei, e ela já estava assim há quantos anos? Então, ao invés, ela estava passando mais tempo justificando que ela não conseguia ser quem ela já foi, do que tentando viver alguma coisa. Ela era jovem, tá? Do que tentando viver alguma coisa do que ficou pra trás. Tem uma frase que eu gosto muito e é uma coisa que também me ajudou bastante no meu momento que eu estava no último ano, fechamento de empresa e tudo mais, que é assim, você é o autor da sua própria história. Você está literalmente com o lápis e a caneta na mão para escrever cada palavra, cada capítulo através das suas ações. Então, o que vai estar escrito na página seguinte depende só do que você vai escrever. Você pode escrever se você vai começar o seu dia bem, se esse ano vai ser um ano bom, de acordo com as suas ações, mas você está com o lápis e a caneta na mão. E vai bem de acordo com tudo isso que a gente falou. Totalmente. Também. A gente não entrou aqui, não é o momento de se aprofundar, mas eu já conseguiria trazer até uma teoria aqui,
para quando a gente fala sobre as nossas emoções, a gente é refém das nossas emoções. Vai ter que ter parte 2. Vai ter que ter parte 2, com certeza. As nossas emoções, elas são um registro do passado. Ou eu estou alegre porque algo deu certo, ou eu estou triste porque algo deu errado. A gente tem que aprender a criar registros do que ainda não aconteceu. Eu estou feliz porque eu vou construir a minha casa. Eu estou trabalhando, ainda não sei quando vai ser, mas eu vou ter. Eu estou feliz porque eu vou conquistar o carro, feliz por conquistar um carro que eu quero. Você ainda não tem. É parte dos sonhos. Que hoje em Isso dia é fé. É a lei da atração, É a lei da atração, a entenda como for. Então, a gente precisa aprender a construir registros de emoções do que ainda não aconteceu. Eu preciso estar com a minha energia focada. Tudo que já aconteceu. É isso. Mas isso no Brasil não é muito difundido. Todos os vídeos que eu vejo sobre é de fora. São de neurocientistas, médicos, especialistas. Olha só, cabe a nós pegar e trazer também para o pessoal, Exatamente. né? Fazer diferente. Exatamente. Muito bom, a gente vai ter que ter parte 2. Pode ter 3 horas. Tem uma pergunta aqui que eu não fiz, que dá para fazer também, que eu acho assim incrível. A Clau me inspirou muito e ainda me inspira cada coisa da sua história, cada movimento que você faz. E eu acredito que se a gente tem essas pessoas, igual que a gente estava falando mais cedo sobre o ambiente, que nos inspiram, faz com que a gente queira fazer algo de diferente também, né? Faz com que a gente queira ir para frente, evoluir. Precisa ter amigos que apoiem, tipo, a gente tá, Mariana tá começando. Então. E é natural que a idade dela, a maioria do pessoal também não tem essa mentalidade que está desenvolvendo. Então busque quem tenha. E às vezes despreparado vai competir. Isso acontece e não é culpa da pessoa. Até sentir inveja, até querer que não dê certo. Às vezes ela tá lidando com a frustração dela e ela não tá conseguindo ir pra frente, ela não quer te perder, então ela vai te puxar. Te puxar junto. E aí, por isso que é você que tem que ter a consciência de assim, quem é que tá querendo ir pra frente também e quem não tá. Tem pessoas que não vão entender, não vão ter abandonado no meio do caminho. Tem aquela questão da quem está sentado na sua mesa. É isso, é isso. Eu só aprendi isso, infelizmente, quando eu comecei a pagar pra sentar na mesa das pessoas. Não tinha isso naturalmente, não tinha isso na minha roda de amigos, muito pelo contrário. Eu era sempre a mais louca, viajada. Essa guria, em vez de sossegar, casou, tem seus filhos. Custa só sossegar e ser esposa? Custa você. Por que você fica querendo vir inventar coisa? Não é sobre dinheiro, querer ter dinheiro. E aí, quando eu comecei eu quero estar na mesa de quem tá fazendo, eu comecei a pagar, me falavam, vai ter um grupo de empresários, tem um grupo de pessoas, você paga tanto, tava eu lá. Aí eu falei, nossa, as pessoas pensam diferente, por isso que estão crescendo. Nossa, agora você sente uma energia diferente, né? Parece que quando você tá num ambiente certo, num ambiente que te proporciona isso, é igual muitas pessoas falam, a gente brilha diferente, a gente brilha diferente. Então, gente, para você que por acaso passou por situações similares ou ainda está passando, não tem problema. Agora tenha consciência disso e busque mudar. Busque jornada múltipla, por exemplo, profissionais que possam te ajudar com seus problemas, possam te ajudar com suas questões. Busque ambientes como a Donas, como inspiração, para você poder ser mais feliz, né? Para você ter uma qualidade de vida melhor. Não existe parceiros. Exato. Na vida, no trabalho. Sim. Exatamente. Então é isso, né? Quem quiser acompanhar as minhas redes, só tem 2 nomes, entrou lá, vai achar. Ou é @ClaudiaRamosOF, O de ovo, F de faca, em todas as... Eu vou escrever aqui embaixo. Vai escrever na descrição, né? Ou jornada múltipla em qualquer rede também é a mesma. Com certeza vai ter conteúdo que vai se conectar relacionado a desenvolvimento pessoal, liderança, e daí, obviamente, o foco mais nas mulheres, né? Inclusive, vocês viram isso agora. Aquela ali, quando a gente estava fazendo o podcast, o episódio, ela estava na live. Então, só, quem já seguia a Cláudia já assistiu parte desse podcast aqui, já estava ciente desse conteúdo, porque ela é bem ativa lá. Então, vai lá, segue a Cláudia, segue o Instagram, o meu Instagram aqui também. Já aproveita, ativa o sininho, se inscreve no canal e vamos fazer a parte 2, né? Porque, meu Deus do céu, vamos fazer a parte aula 2. foi essa? Eu amo demais. Que legal. Obrigada a todos que assistiram. E muito obrigada por você estar aqui. E até a próxima. Imagina, eu que agradeço. Esperamos você aí no Jornada Experience. Dias 29 e 30 de março, para fechar, selar o mês do Dia Internacional da Mulher com esse grande evento. Aproveita o cupom de desconto e bora. Vem com a gente. Te vejo lá.